Olá, pessoal. Aqui é o professor Kotak e a nossa aula hoje é sobre a construção de ângulos e bissetriz. Tudo bem? Pessoal, aqui vai uma demonstração de como construir a bissetriz de um ângulo. Veja todos os processos que nós temos que fazer. Primeiramente, você vai traçar duas semirretas com origem no ponto E, uma ligando do Q. Você vai encontrar a primeira semirreta. Ligando no outro ponto, passando em P, você tem outra semirreta. Para achar essa bissetriz, se faz o arco. Pegue o compasso, abre o compasso em qualquer medida e faça o arco, cortando as duas semirretas. Olha só, gente. Esses dois pontos aqui, ó, é o local onde você vai utilizar o compasso no próximo passo. Veja. Olha aí, encontra o primeiro arco e o segundo arco. Esse ponto de cruzamento dos dois arcos é onde a reta vai passar do ponto Q até esse ponto para encontrar a bissetriz desse ângulo. Olha aí. Encontrando a semirreta que corta o ângulo PQR, você tem os dois ângulos congruentes. Uma é essa aqui, ó, e a outra é essa. Então, a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, ou duas partes congruentes. Tudo bem? Agora faremos a construção do ângulo de 60 graus. Observe atentamente a construção passo a passo. Primeiro, se faz um segmento de reta PQ, de qualquer tamanho. Na sequência, você pega o compasso, faça uma abertura qualquer e vai fazer o arco. Olha, o arco está aqui, ó. Com a mesma abertura do compasso, você vai achar o ângulo de 60 graus. Observe. Então, ó, se ligar desse ponto P até o ponto do cruzamento do arco, nós vamos encontrar o ângulo de 60 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é 60. Se for na sequência para fazer um ângulo de 30, é só achar aqui a bissetriz entre esses dois pontos aqui, ó. Pessoal, ó, para construir um ângulo de 30, nós vamos dar sequência naquele ângulo de 60 graus. Então, na construção do ângulo de 60, se traçarmos do ponto P passando por T, esse ângulo aqui, ó, ele é 60 graus. Se nós acharmos a bissetriz do ponto T com o S, encontraremos aqui uma semirreta que divide o ângulo de 60 em duas partes iguais. E cada parte vai ser o ângulo de 30 graus. Ó, veja o resto da construção. Olha o arco. Ó, o arco traçando no cruzamento ponto R. Logo na sequência, vamos traçar a reta. Quando traçamos essa reta, é a bissetriz desse ângulo TPS. Encontraremos o ângulo de 30 graus. Ok? Aqui faremos a construção do ângulo de 90 graus. Primeiro, trace uma reta qualquer. Em seguida, faremos um ponto qualquer aqui, o ponto D. Utilizando o compasso,
você vai fazer um arco passando por C. Veja, você tem o ponto D, C e agora temos o ponto B. A partir desse ponto B, vamos passar uma reta ligando B, D, encontrando o ponto A logo acima. Nesse ponto A, se nós ligarmos com o ponto C, encontraremos aqui o ângulo de 90 graus. Logo na sequência, você pode utilizar o ponto A e o ponto B, achando a bissetriz do ângulo ACB. Ou seja, se você colocar aqui, ó, a agulha do compasso nesse ponto e fazer o arco aqui na frente, e depois vice-versa, agulha no ponto B e cortar o arco, você vai encontrar aqui o cruzamento dos dois arcos. E ligando com o ponto C, você acha a metade do ângulo de 90 graus, que é o ângulo de 45. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Nós faremos o ângulo de 45 de uma outra maneira. Eu acho que até seja mais fácil para construir esse ângulo. Observe atentamente a construção. Primeiro passo, você vai traçar uma reta PQ de qualquer tamanho. Em seguida, você pegue o compasso, faça uma abertura qualquer, mais que a metade. E você vai traçar aqui o arco em cima e embaixo. E também o arco no ponto Q. Você vai cortar esses dois arcos. Logo na sequência, traçaremos uma reta nesses dois pontos. Essa reta que nós traçamos, chamamos que é a mediatriz do segmento PQ. Mediatriz é a reta que divide a reta PQ em duas partes. Ou seja, aqui é o ponto médio. Então, desse ponto até o meio é a mesma medida do meio até o ponto Q. Então, os dois segmentos aqui, ó, são congruentes. Então, seguindo a construção, nós temos do ponto médio até o ponto P, você vai fazer o arco, encontrando o ponto C. Olha só, trace o ponto P, passando por C, você encontra o ângulo de 45 graus. Então, aqui nós vamos construir o ângulo de 120 graus, 150 graus e 135. Veja o procedimento que será feito. Nós temos aqui, nesse ponto, quando traçamos o arco, aqui, ó, continue o arco desta posição até o outro lado, ó. Nós temos aqui um ângulo de 180 graus. Se nós pegarmos essa abertura que fez 60 graus no compasso, desse ponto, faço o arco, nós vamos cortar aqui, ó, e achar um ângulo de 120 graus. Se nós acharmos a bissetriz do ponto de 120 a 180, nesse trecho aqui, ele é 60 graus. Se achar a bissetriz, nós vamos achar 30. 120 com 30, nós temos um ângulo de 150 graus. Então, você pega o compasso
e faço o arco aqui na frente, ó. Primeiro arco, a agulha vem no 180 e corto o arco. Agora é só traçar aqui desse ponto até esse cruzamento. Então veja bem, ó, traçando aqui, ó, nós temos aqui o ângulo de 150 graus, tá? Então aqui, ó, aqui é 120, aqui 150. De 150 até 120 são 30 graus. Se nós acharmos a bissetriz desse espaço aqui, ó, desse ângulo, colocando a agulha no ponto 120 e no ponto 150, nós vamos traçar aqui o outro arco. E aqui, o que nós temos? Aqui, um ângulo de 120 mais 15, que é o ângulo de 135 graus. Então, tá aqui, ó, a construção. Isso aproveitando toda a construção do ângulo de 60.